Se quer apoiar o nosso canal e contribuir para a produção regular de conteúdo envolvente, é simples. Basta acessar o link da lojinha na descrição sempre que precisar adquirir algum produto. Com esse ato simples, você estará nos proporcionando um apoio essencial. No mundo moderno, onde há tantos problemas, tendemos a perder a sensibilidade. Pela palavra sensibilidade, não entendo sentimentalidade, emocionalismo, nem mera sensação, porém a capacidade de percepção, a capacidade de ouvir, de escutar, de sentir a ave que canta numa árvore, o movimento de uma folha ao sol. É muito difícil para a maioria de nós sentir as coisas com intensidade profunda e penetrantemente, porque temos tantos problemas. Tudo o que tocamos parece se converter num problema. E aparentemente não tem fim os problemas do homem. E esse se mostra totalmente incapaz de resolvê-los. Porque quanto mais problemas existem, menos sensível ele se torna. Sentir é a capacidade de apreciar a curva de um ramo de árvore, apreciar as coisas sórdidas, a lama da estrada, ser sensível ao sofrimento de outro, assistir com enlevo ao crepúsculo. Isso não é sentimento nem mera emoção. Emoção e sentimento ou sentimentalidade podem se converter em crueldade e ser explorados pela sociedade. E o indivíduo sentimental, impressionável, torna-se escravo da sociedade. Mas necessitamos da capacidade de sentir intensamente, de sentir a beleza, sentir a palavra e o silêncio entre duas palavras. Dessa capacidade necessitamos, porque é ela que torna a mente altamente sensível. A sensibilidade, no mais alto grau, é inteligência. Se o indivíduo não é sensível a tudo, a seu próprio sofrimento, ao sofrimento de um grupo humano, de uma raça, ao sofrimento de tudo o que vive, se não possui uma requintada sensibilidade, não pode resolver nenhum dos seus problemas. E temos muitos problemas, não só no nível físico, no nível econômico, no nível social, mas também nos níveis mais profundos de nossa existência. Problemas que, aparentemente, somos incapazes de resolver. E eu não me refiro a problemas matemáticos ou mecânicos, porém aos nossos problemas humanos, nossos sofrimentos, nosso desespero, nossa estreiteza mental, a superficialidade de nosso pensar, a monotonia de nossa existência, a diária rotina de um escritório durante 30 ou 40 anos, e nossos numerosos problemas, tanto conscientes como inconscientes, nos embotam a mente e roubam-lhe a sensibilidade. E perder sensibilidade é perder inteligência. Como dissemos na última reunião, vamos examinar a questão do medo. Mas para podermos examinar cabalmente esse problema, devemos compreender que todos os problemas estão relacionados entre si. Nenhum problema existe separadamente. Todo problema está em relação com outros problemas. E assim a mente que tenta resolver um problema isoladamente nunca o resolverá, porque ele se relaciona com meia dúzia de outros problemas, tanto conscientes como inconscientes. Só a ação correta, a ação religiosa, pode resolver completamente todos os problemas. O emprego da palavra religião, que para muita gente é uma palavra antipática, e na moderna sociedade quase vazia de significação, frequentar a igreja ou o templo, ouvir salmos ou cânticos, isso pouco significa. Será confortante, mas só isso. Não estamos absolutamente empregando a palavra religião nesse sentido. A religião organizada, a crença organizada, são coisas sem valia. Não conduzem a parte alguma, nem nos trazem compreensão e clareza. Nem tampouco conduzem o homem à verdade. Essas crenças e religiões organizadas representam com efeito, essencialmente,
a incapacidade do homem de resolver os seus problemas diários e, portanto, ele se vê obrigado a apelar para uma certa forma de misticismo, de ritualismo e etc. Damos à palavra religião um sentido totalmente diferente. Por ela eu entendo a capacidade de ver e compreender o todo do problema imediatamente e de atuar com a mesma instantaneidade. E importa também compreender isso, para podermos ver uma coisa com toda clareza, intelectual ou verbalmente, devemos compreender a palavra e o som da palavra. O som que evoca o símbolo, a imagem, a significação, a lembrança e a reação imediata. Porque se não compreendemos a palavra e não percebemos até que ponto somos escravos da palavra, não teremos possibilidade de descobrir o verdadeiro significado da religião. Porque a palavra se torna significativa quando não constitui um obstáculo, quando nos abre a porta. Não em conformidade com nossas idiosincrasias, nosso caráter ou inclinações, ou em conformidade com algo a que estamos vinculados. Uma palavra, afinal de contas, é um som. E se recebemos esse som como um mero conceito, ideia ou fórmula intelectual, perdemos a sensibilidade ao som. E a palavra se torna mais importante do que o fato, quando toma o lugar desse. Estamos participando todos juntos nesse exame. Não está meramente a escutar o orador. Não está a escutar uma série de palavras, ideias ou conceitos e a concordar ou a discordar. Ao contrário, vocês e eu estamos aqui participando nessa enorme questão do medo. E o participar exige comunhão. Não simples comunicação, mas também comunhão, o que é muito mais importante. Com a palavra comunhão, me refiro a um estado mental de sensibilidade, vigilância, observação, um estado em que a mente nem aceita nem rejeita, porém se acha em extraordinária atividade, e é, portanto, capaz de afastar o falso e seguir o verdadeiro. Afinal, é também isso o que entendemos por participar. Participar num problema significa que vocês e eu o investigamos juntamente. E juntamente não significa que vocês ficam de lado a escutar explicações ou palavras de muito pouca significação. Porém, sim, que me vão acompanhando e através das palavras, de sua significação, de seu próprio som, compreende e sente tudo o que a palavra sugere. E mediante essa comunicação verbal se estabelece a comunhão. Então estamos participando e compartilhando. E nós temos de compartilhar esse problema porque é um problema muito complexo. Todos os problemas são complexos. Não há solução específica para nenhum problema. Assim, para participarmos em alguma coisa, temos de nos juntar e viajar com rapidez. Cada um de nós não só percebe e sente o significado da palavra, mas também, intelectualmente, toma conhecimento de sua total significação. É isso que se entende quando estamos participando em alguma coisa, não é? Quando ouve uma narrativa, você a segue com atenção. Se acha interessante, divertida, dramática ou trágica, a está acompanhando, a fluir junto com ela. E ao examinarmos conjuntamente essa questão do medo, devemos também compreender que todo problema, dor física, perturbação psicológica, problema econômico, contradição social, está relacionado com outros problemas e que nenhum problema pode ser resolvido isoladamente. O homem que diz, pela introspecção mais e mais profunda, resolverei meus problemas ou os problemas da sociedade. Esse homem não está em relação com a sociedade, com os fatos que estão acontecendo. O mesmo se pode dizer do homem que dirige sua atenção exclusivamente para o exterior,
A compreensão de um problema requer extraordinário equilíbrio, vigilância e alertamento. E para compreender essa questão do medo, que existe não só no nível consciente, mas também em níveis mais profundos, devemos compreender em seu todo a questão do atrito ou conflito, do esforço, da contradição, porque toda a nossa existência se baseia na luta, no atrito e no esforço. Só isto conhecemos. Esforço, luta, atrito, que gera certas formas de energia, e é essa energia que nos mantém em movimento. Ambição, avidez, inveja, tudo isso é atrito e nos mantém ativos. Essa avidez, essa inveja, essa ambição nos impele a fazer esforços a fim de alcançarmos o que desejamos. Isso nos proporciona uma certa espécie de energia, a única que conhecemos. E quando essa energia causa aflições, confusão, sofrimentos, apelamos para extravagâncias religiosas, para a bebida, para as mulheres, os entretenimentos. De dezenas de maneiras desejamos fugir e o fazemos. Mas o problema continua existente. O problema do esforço, do conflito e da contradição. A educação, a sociedade, a religião e os chamados livros sagrados, todos insistem que devemos fazer esforços e mais esforços. Dizem ao homem que ele é, por natureza, indolente, preguiçoso, e que se não forcejar, ficará vegetando, se tornará um ente letárgico, inerte e incapaz. É com isso que te educam, desde os dias escolares até a morte, que o homem tem de fazer esforços infinitamente, tanto no lar como no escritório. Tem de se empenhar para ser virtuoso, para ser bom e etc. Nunca indagamos se não haverá uma maneira de viver plenamente sem esforço e sem atrito. A vida sem atrito é a vida religiosa. E a mente em que não há atrito, em que não há conflito, é a mente religiosa. Quando ela atua, dissolvem-se todos os problemas. Não há nenhum problema. E devemos compreender esse ponto antes de examinarmos a questão do medo. Por que fazemos esforços? Para alcançarmos um certo resultado. É a resposta óbvia. E sem o esforço, pensamos que iremos degenerar. Mas nunca indagamos, antes de fazermos qualquer esforço, por que razão tem a mente de se esforçar? Não é possível aprender sem esforço? Observar e escutar sem esforço? De modo que o próprio ato de escutar seja um ato de aprender? Só há esforço porque estamos em contradição. Se não houvesse contradição, não haveria esforço. O homem que se identificou completamente com uma crença não faz esforço, tal como os indivíduos desequilibrados, os psicopatas que também assim procedem. De tal maneira se identificaram esses indivíduos com uma certa crença, uma certa ideia, um certo conceito, que da parte deles não há esforço algum. São assim porque não percebem nenhuma contradição. E eu peço sua atenção a isso. Devemos compreender desde já que a mente que faz esforço é destrutiva e, portanto, incapaz de aprender. Já estivemos examinando a questão do aprender. Quando é que aprendemos? Não me refiro à acumulação de conhecimentos, que é uma coisa muito diferente. Eu estou perguntando quando aprendemos. Por aprender, entendo em movimento não acumulador. Um perene fluir, que é aprender. Aprender sem jamais acumular. O cérebro eletrônico acumula conhecimentos, possui conhecimentos, mas não pode aprender. E qual o estado da mente que aprende? Como disse antes, a vida é um movimento de relações. E se desse movimento fazemos um mero processo acumulador de conhecimentos, nada podemos aprender dele. Só se aprende quando há movimento.
um movimento constante de investigação, exploração ou compreensão, sem nenhuma atividade de acumulação. Só aprendemos quando a mente está de todo quieta. Só então começamos a aprender. Se, por exemplo, está escutando o que se está dizendo com ideias, opiniões, com conhecimentos anteriormente adquiridos, ou se está comparando o que ouve com o que outro disse, não há aprender. Só pode aprender escutando. E escutar é um ato silencioso. Só a mente que está em silêncio, mas ao mesmo tempo em plena atividade, pode aprender. Estamos, pois, aprendendo juntos sobre a questão do esforço. E compreender, aprender, exige esforço. A vida é esforço. O que está a dizer? Somos educados à custa de esforço e tudo nos exige esforço. Se é o contrário que quer dizer, isso é inteiramente sem significação. Fazer tal asserção é deter o movimento do aprender. Para aprender, que é compartilhar e comungar, se requer um estado de investigação. E, portanto, que a mente esteja livre do estado de conhecimento, de acumulação, e possa, portanto, se mover e atuar com plena vitalidade. Compartilhar é, portanto, um processo ativo entre vocês e o orador. E só quando estamos compartilhando que podemos aprender juntos. Fazemos esforço porque nos achamos num estado de contradição. A contradição não existe apenas entre a ideia e a ação, sendo ideia a crença, o conceito, a fórmula, mas também entre o nosso pensar e o nosso atuar. Penso uma coisa e faço outra. Sou violento e aspiro à não violência, o ideal. Consequentemente, existe sempre contradição em toda a nossa vida. Essa contradição se instalou profundamente em nós, por influência da sociedade, de nossas próprias experiências e do acervo de coisas ditas pelos santos instrutores e pelos livros. E vivemos nesse estado de contradição, provocado ou já existente. Nunca o investigamos. Nunca aprendemos nada a seu respeito e assim continuamos fazendo esforço. Porque não deseja a contradição que lhe traz aflições, frustração, conflito, confusão. Procura o homem se livrar dela mediante esforços e mais esforços. Entretanto, nunca investiga e nunca aprende nada a seu respeito. É possível viver completamente sem esforço, em nível algum? Dizemos que é, mas não aceite isso. Investigue. Trate de descobrir se é verdadeiro, se é possível. Vamos fazer agora, juntos. A opinião e o fato. O que é? Temos opiniões e ideias e o fato. Consideremos a pobreza existente nesse país. Isso é um fato. Mas a respeito desse fato, temos opiniões. Temos ideias e fórmulas para resolver esse problema. Nossas fórmulas, como socialistas, comunistas, membros do Congresso e etc. Ideias, fórmulas, conceitos e padrões não são fatos, porém opiniões e conhecimento. Com esse conhecimento, queremos resolver o problema da fome, por isso há contradição. Isso é, se você é um socialista ou comunista, ou o que quer que seja, tem um conceito, uma fórmula, possui certos conhecimentos e tem uma certa crença a qual procura ajustar o problema. A fome, a pobreza, as coisas medonhas que estão ocorrendo nesse país. Tais problemas não podem ser resolvidos pelo nacionalismo ou tribalismo. Governo nenhum pode resolvê-los em nível algum, em tempo algum, porquanto se trata de um problema mundial, como o superpovoamento e etc. É um problema universal, e não um problema local atinente a um grupo de indivíduos, ou a algum indivíduo excêntrico, desejoso de fazer algo de notável.
Esse problema só pode ser resolvido em seu todo e não em parte. Temos, pois, imediatamente a contradição, o conceito e o fato. O mesmo acontece conosco, tanto interior como exteriormente. Temos ideias, opiniões, conceitos, fórmulas e o fato, a inveja, o ciúme, a brutalidade e a violência. A ideia e o fato. E imediatamente a contradição. Isso é muito simples. Pode-se olhar o fato sem a ideia? Olhar uma coisa sem nenhum conceito? Quando você se aproxima de um fato com um conceito, o fato se torna sem importância e o conceito importante. Portanto, aumenta-se o conflito e a contradição. Mas é possível olhar o fato sem nenhuma opinião, nenhuma ideia? Pode ouvir o barulho daquele avião sem nenhuma ideia? Escutar simplesmente o som, sem deixar que ele perturbe o outro som, a voz do orador? Pode olhar para aquela árvore ou aquele pôr do sol, sem verbalização, sem a lembrança de outros ocasos? Veja, por favor, que estamos compartilhando que não está apenas a ouvir para refletir amanhã sobre essa questão. Lá está o crepúsculo. Pode olhá-lo sem a palavra, sem a lembrança de outras ocasiões em que assistiu ao pôr do sol. Só pode olhá-lo e vê-lo completamente quando não há palavra, quando não há imagens nem símbolos. Está então em relação direta, em direto contato com o crepúsculo. Identicamente, você é capaz de olhar um fato, sem com ele relacionar os seus conhecimentos, suas simpatias, emoções e ideias? São essas ideias, opiniões e conceitos, e não o fato, que criam a contradição. O fato jamais cria contradição. Suponhamos que sou um indivíduo violento. A ideia de não violência é que cria a contradição. Fomos nutridos de ideias que devemos ser delicados, que devemos ser bons, não violentos. Por isso existe uma contradição. Posso olhar a minha violência sem a ideia, o oposto, e ater-me ao fato de que sou violento e investigar a questão da violência, não através da ideia da não violência, porém diretamente. O que me faz violento? Talvez falta de cálcio em meu organismo, ou várias frustrações, ou o desejo de algo que não posso obter. Pode-se explicar de várias maneiras porque nos tornamos violentos. Podemos entrar em contato com o fato, mas não podemos entrar em contato com a ideia. Com o fato, podemos entrar em contato imediatamente. A capacidade de ocupar-se com o fato imediatamente, sem criar nenhuma contradição, é peculiar à mente que vê o todo. Só é religiosa a mente que tem a capacidade de ver o todo de modo instantâneo. E ver é atuar. Ver não é verbalizar, não é perceber intelectualmente e depois agir, pois isso cria também contradição. Devemos, pois, aprender que a ideia, o ideal, a fórmula, o conceito, criam a contradição e não o fato. Só quando a mente é capaz de olhar o fato, não há contradição e, portanto, não há esforço. Veja, por favor, que muito importa compreender isso. Só se torna existente o conflito, o atrito, quando há uma opinião, um conceito a respeito do fato. Quando uma pessoa diz, eu quero alterar esse fato, eu não gosto dele. Se apresenta contradição e nada se aprende do fato. E como dissemos, aprender é observar. Qualquer problema em silêncio. Só a mente silenciosa, a mente que está a mover-se com o fato, aprende. No aprender, portanto, não há contradição. Só quando intelectual ou verbalmente, ou na ocasião da experiência, tomamos uma certa posição e dessa posição tentamos alterar o fato, há contradição. Espero que esteja claro isso.
Senão, procuraremos esclarecer melhor numa outra ocasião. Havendo atrito de qualquer natureza, tende a haver conflito e contradição. Mas é possível ver e compreender tão completamente essa questão da contradição que possamos viver só com os fatos e nada mais? A contradição encerra também outro problema mais profundo. Não há apenas consciente e inconsciente, mas também a separação entre o pensador e o pensamento. Se tudo isso não for compreendido, não teremos a possibilidade de esclarecer o problema do medo. Temos, como quase todos sabem, o consciente e o subconsciente ou inconsciente. Para a maioria de nós existe separação entre essas duas entidades e, portanto, contradição. Em geral, funcionamos no nível consciente, exercendo nossas ocupações, aprendendo uma certa técnica. Passamos a maior parte do tempo no nível do consciente. Tudo o que aprendemos, todos os embates e pressões da moderna civilização se verificam mais ou menos na superfície. E há o inconsciente, que é o resíduo de 2 milhões de anos. A herança racial, a hereditariedade, a influência social, as lendas, os mitos, as ideias, fórmulas e desejos, os motivos profundamente ocultos. Entre tudo isso e nosso viver diário, há uma separação. Ocasionalmente, o inconsciente se manifesta, causando graves danos e profundas perturbações. Ou ainda se projeta em sonhos e etc. Não vamos esmiuçar essa questão do consciente e do subconsciente. Só desejávamos assinalar a contradição aí existente. A seu respeito, temos de aprender, não dos livros, nem de Freud, nem dos mais modernos psicanalistas, nem de ninguém mais. Temos de aprender observando cada movimento do nosso próprio pensamento. E isso é muito mais significativo do que qualquer filosofia, qualquer ensino, qualquer psicologia, porque é direto. Estamos vivendo com um fato. Há também a contradição entre o pensador e o pensamento, ou seja, entre o observador e a coisa observada. Eis mais uma contradição que temos de compreender. Esse é um problema sobremodo complexo. A maioria das pessoas supõe que primeiro vem o pensador, o experimentador, o observador. Mas é exato isso? Não responda de acordo com as tradições sânscritas ou com o que disseram outras pessoas, Shankara, Buda ou outro qualquer. Isso é inteiramente sem valor, porque é a voz da autoridade. Quando se aceita a autoridade, termina o investigar, o compartilhar e o aprender. Estamos investigando isso juntos, o porquê dessa contradição entre o pensador e o pensamento. Enquanto ela existir, haverá necessariamente conflito e, portanto, uma luta infindável. Temos, pois, de aprender sobre o problema do pensar, e o pensar é um problema muito complexo. Não vou examiná-lo agora, talvez o façamos numa outra ocasião. Por ora, só queremos assinalar a contradição e que essa é a fonte de todo o esforço. E onde há esforço, de qualquer natureza, a mente se embota. Para aprender, deve a mente permanecer altamente sensível. E aprender implica que devemos olhar cada problema, não como um fato isolado, porém como um fato relacionado com os outros. Considere-se esse problema que a maioria das pessoas tem, o sexo. Por que se tornou o sexo um problema? Vamos examinar essa ideia, mas, por favor, não concorde nem discorde do que se vai dizer. Nós vamos investigar o problema e explorá-lo. Por que é que uma dada coisa se torna um problema? E o que se entende por problema? A vida é um movimento contínuo de desafio e reação. Se a reação é adequada, isso é, tão ampla, tão plena, tão potente e vital como o desafio, não há atrito.
Se inadequada, essa insuficiência cria um problema, correto? Não estamos definindo o problema, estamos o explorando. Por problema, entendemos um problema humano. Qualquer que seja o desafio, se a mente não reage adequadamente, completamente, esse desafio cria um problema na vida do indivíduo. Se não reajo adequadamente ao problema da morte, ao problema da pobreza, aos problemas relativos a meu emprego, minha esposa, meus filhos, minha sociedade, a insuficiência de minha reação cria um problema. E esse problema vai gerar conflito, luta, aflição e confusão. Aí está uma questão que se apresenta à maioria das pessoas, a questão do sexo. Por que se tornou ela um problema? Como disse, todo problema está relacionado com os outros. O sexo se torna um problema quando não temos outro meio de libertar nossas energias, intelectual ou emocionalmente. Ou melhor, quando não há sensibilidade, não há emoção, sentimentalidade, recordações de passados incidentes e sensações. Isso é, o sexo se torna um problema quando o nosso ser não tem possibilidade de se expressar senão numa única direção. Intelectualmente, não existe essa possibilidade porque aceitamos e seguimos. As ideias nos são de extraordinária importância e não o ato, a atividade. Intelectualmente, as ideias se tornam sobremodo importantes e assim não temos absolutamente liberdade intelectual. Preste atenção, intelectualmente não somos criadores. Intelectualmente estamos sob o domínio da autoridade, somos escravos da sociedade, da respeitabilidade, estamos ajustados e, portanto, não há possibilidade de expressão mediante a atividade da mente. E tampouco há libertação por meio da beleza e da sensibilidade. Da beleza de uma árvore, do pôr do sol, do pássaro, da luz, do som. Você nunca olhou para uma árvore e nunca olha para o céu estrelado. Você pode ir a um concerto, ouvir música, mas isso se tornará uma mera ocorrência, porque não está vivendo com a beleza, que é sensibilidade. Sensibilidade ao belo, ao feio, à sordidez, a tudo. Suas atividades diárias te causam um tédio. Trabalhar num escritório, receber insultos, a pobreza da mente e do coração, a total insensibilidade à vida. Em nada disso há possibilidade de expressão. É assim que acontece com você? Nos resta uma única válvula, o sexo. E porque só temos essa única possibilidade de expressão, ele se torna um problema. Consequentemente, para se compreender, aprender a respeito dessa questão, torna-se necessário investigar amplamente esse problema. O que é ser criador? Só podemos ser criadores quando não há medo. E para investigar a questão do medo, temos de compreender em seu todo a questão do tempo e do pensamento. Porque é o tempo que gera o medo e o pensamento que projeta o medo. A mente medrosa está no escuro, embotada. Com essa mente, não importa o que façamos. Se frequentamos todas as igrejas e templos do mundo, se promovemos reformas sociais, se nos exercitamos para nos tornar estupidamente virtuosos e respeitáveis, com essa mente não se descobrirá o que é a verdade. Só a mente livre, altamente sensível, inteligente, lúcida e inteiramente livre de conflito, só ela pode compreender a suprema realidade. Poderíamos continuar com o que estávamos dizendo outro dia. Dizíamos que aprender é muito mais importante do que adquirir conhecimento. Aprender é uma arte. O cérebro eletrônico e os computadores só são capazes de adquirir conhecimento e de
fornecer informes de toda espécie. Essas máquinas, por mais engenhosas e por mais bem informadas que sejam, são incapazes de aprender. Só a mente humana tem a capacidade de aprender. Fazemos uma distinção absoluta entre o ato de aprender e o processo do conhecimento, o ato de adquirir conhecimento. O processo do conhecimento é acumular, por meio da experiência, de várias impressões, do contato com a sociedade, de influências de toda a ordem. Essa acumulação deixa um resíduo, o conhecimento. E é com esse conhecimento, com esse fundo que atuamos. De contrário, sem o conhecimento, sem o saber técnico, adquirido através de tantos séculos, não temos possibilidade de atuar. Ignoramos onde viver, o que devemos fazer. Mas o ato de aprender é um movimento constante. O que se aprendeu se tornou conhecimento e constitui a base em que operamos. Esse conhecimento, portanto, atua no presente mediante o passado. Mas aprender é uma ação, um movimento atual sem nenhum ajustamento do passado. Isso deve ser compreendido claramente, senão seremos levados a toda espécie de confusão, quando entrarmos em um terreno mais amplo. Porque aprender não é escutar por meio de nossos conhecimentos. Se está escutando com seus conhecimentos, com as coisas que aprendeu, não está realmente escutando. Está interpretando, comparando, julgando, avaliando e ajustando conforme um certo padrão previamente estabelecido. Mas o ato de aprender é muito diferente disso. Nele escutamos com toda a atenção, sem ajustamento a nenhum padrão, sem comparação, avaliação ou interpretação. Escutamos. Está escutando o barulho daqueles corvos? É a hora de irem para a cama. Mas se os escuta com irritação, porque deseja prestar atenção ao que o orador está dizendo, se resiste ao barulho dos corvos, não está dando completa atenção. Sua mente está dividida. Portanto, o ato de escutar é o ato de aprender. Há muito o que aprender da vida, porque a vida é um movimento de relações. E essas relações são ação. Temos de aprender. Não acumular conhecimentos extraídos desse movimento que chamamos vida, para vivermos de acordo com tais conhecimentos, ou seja, a eles nos ajustando. O ajustamento é nos adaptar, nos acomodar a um molde, nos ajustar a influências, exigências e pressões de determinada sociedade. A vida é para ser vivida e compreendida. Temos de aprender a respeito dela. E já não estamos aprendendo quando começamos a discutir com a vida. Quando vamos ao seu encontro com o passado, com o nosso condicionamento e os nossos conhecimentos. Há, pois, muita diferença entre adquirir conhecimentos e o ato de aprender. Necessitamos, é verdade, do conhecimento. Do contrário, não saberíamos sequer o nosso endereço. Esqueceríamos o nosso próprio nome. Portanto, num certo nível, o conhecimento é indispensável. Mas quando fazemos uso do conhecimento para compreender a vida, que é um movimento, uma coisa ativa e fluente, dinâmica e variável, quando não estamos acompanhando esse movimento da vida, estamos vivendo no passado. E nos esforçamos por compreender essa coisa extraordinária que chamamos a vida. Ora, para compreender a vida, é preciso aprender a cada minuto a seu respeito. E nunca nos aproximamos dela com o que já foi aprendido. A vida de quase todos nós em sociedade é de ajustamento, adaptar o nosso pensar, o nosso sentir, os nossos modos de vida a um padrão, a uma dada sanção ou molde estabelecido, por uma
sociedade civilizada. Sociedade que marcha lentamente e que evolve de acordo com certos padrões. E desde a infância somos amestrados para nos ajustar ao padrão, ao ambiente em que vivemos. Em tal processo, nunca se aprende. Podemos nos revoltar para nos livrarmos desse ajustamento, mas tal revolta nunca traz a liberdade. Só a mente que está aprendendo e jamais acumula, só essa acompanha o constante fluir da vida. Sociedade é a relação entre os entes humanos, uma ação recíproca entre os indivíduos. A sociedade estabeleceu certos padrões aos quais, desde criança, somos obrigados a nos adaptar, a nos ajustar. Mas com tal ajustamento, nunca seremos livres. Institui ela uma determinada autoridade, certas normas de comportamento, de conduta, de legislação, e nunca ajuda o homem a ser livre. Pelo contrário, a sociedade obriga o homem a se sujeitar a seus padrões, a respeitar, a cultivar as virtudes por ela aprovadas, a acomodar-se a um molde. Não deseja ela que o homem seja livre. Não o educa para a liberdade. Todas as religiões são partes da sociedade, inventadas pelo homem para sua própria garantia psicológica. As religiões, organizadas como estão, se constituem de dogmas e rituais, e nelas impera a autoridade, a divisão. As religiões, portanto, também não querem que o homem seja livre. E isso é perfeitamente óbvio. De Sartre, o problema é estabelecer a ordem necessária na sociedade. A ordem é indispensável, pois sem ela não se pode viver. Ordem significa eficiência, significa cooperação entre todos os cidadãos, em que cada qual diligencia por aprender sua função, sem que esta lhe dê posição. Eis o que é ordem, e não essa coisa criada pela sociedade que chamamos ordem, mas que é apenas uma hierarquia. A função confere ao indivíduo uma situação, lhe confere prestígio, poder, posição. E na batalha que se trava nessa sociedade competidora, se fazem leis para manterem o homem dentro da ordem. O problema, portanto, é esse. É necessário um ajustamento. Por exemplo, conservar o lado direito da estrada quando se está conduzindo um carro. Mas, ao mesmo tempo, deve haver liberdade. De outro modo, a vida em sociedade não tem significação nenhuma. A sociedade nenhuma liberdade dá ao homem. Poderá levá-lo a revoltar-se, mas qualquer menino de escola é capaz de se revoltar. Ajudar o homem a ser livre e a compreender o problema do ajustamento. Ajudá-lo a obedecer sem ser escravo da sociedade, a observar as normas e padrões, a ajustar-se à sociedade, mantendo sempre aquele extraordinário espírito de liberdade. Isso tudo exige muita inteligência. Não é livre o homem, embora tenha vivido 2 milhões de anos. E a menos que seja livre, nunca terá fim seu sofrimento, sua ansiedade e aflição. Nunca terá fim a deplorável pobreza da mente e do coração humanos. A sociedade não interessa absolutamente essa liberdade que constitui a única possibilidade do homem descobrir, por si próprio, uma nova maneira de viver, independente de padrões, de crenças e do saber. Viver de momento em momento, fluir junto com a vida. Mas se o homem não for livre, no sentido profundo da palavra, e não no sentido de ser livre para fazer o que bem entender, que é uma maneira muito simplória e estulta de atuar.
Se o homem não for livre da sociedade, que lhe impôs certas condições, que lhe moldou o espírito, poderá viver outros 2 milhões de anos ou mais e nunca estará livre do sofrimento, do tormento, da solidão, das amarguras da vida, de todas as ansiedades que constituem sua herança humana. O problema, portanto, é esse. Poderá o homem se ajustar à sociedade e, ao mesmo tempo, dela estar livre? Fisicamente, o homem tem de obedecer, de se ajustar, conservar-se à direita da estrada quando conduz um carro, para a segurança dos outros. Comprar um selo postal para despachar uma carta, pagar impostos, se tem dinheiro e etc, etc. Mas o ajustamento, para a maioria de nós, se tornou uma coisa muito mais profunda. Tornou-se um ajustamento psicológico. E é aí que está a fonte dos malefícios que a sociedade inflige ao homem. Portanto, enquanto não for livre da sociedade, livre dos padrões psicológicos que ela lhe impôs, será o homem apenas uma entidade moral, quer dizer, muito ordeiro no sentido social, porém desordenado no sentido virtuoso. O homem que segue os padrões morais de uma dada sociedade é imoral, porquanto se estabiliza sempre mais e torna-se mais e mais escravo da sociedade, cada vez mais respeitável e, portanto, cada vez mais medíocre. O homem que aprende está vivendo e compreendendo a verdadeira função da sociedade, que é a de estabelecer relações corretas entre um homem e o outro, de ajudar o homem a cooperar, não mediante uma ideia, um padrão, uma autoridade, mas com afeição, amor e inteligência. Está também compreendendo com a requintada sensibilidade da inteligência, pois inteligência é essa sensibilidade requintada que nenhuma relação tem com a experiência e o saber, pois o saber e a experiência embotam a mente. Você pode passar diariamente por uma árvore. Se não tem a capacidade de apreciar a admirável forma de um ramo ou de uma folha, ou a nudez da árvore durante o inverno, se não é capaz de apreciar a beleza do pôr do sol, ou se não está em comunhão total com a sordidez que vê ao redor de você, com o crepúsculo vespertino, com a palmeira espelhada na água, então sua mente está embotada, ainda que seja muito moral, respeitável e obediente aos preceitos sociais. Uma mente nessas condições nunca pode ser livre. Só a mente que, em cada dia e cada minuto, vive e aprende do movimento da vida, do movimento das relações, só ela pode ser livre. A mente deve ser livre, livre de conflitos, livre da contradição existente no homem. Essa autocontradição gera um interminável conflito interior e com os semelhantes. Esse conflito é chamado moral porque ajuda o homem a se sujeitar ao padrão imposto pela sociedade. Portanto, urge compreender o que é ajustamento e o que é desejo. Desejo é apetite não satisfeito. O desejo é isso. Um apetite a que se não soltaram as rédeas. E a sociedade diz que deve conter, reprimir, guiar, controlar ou sublimar o desejo. O lado religioso da sociedade diz: pratique várias formas de disciplina. Se reprima a fim de achar Deus. Seja celibatário, vá para um convento. Cumpra seus deveres, mas controle sempre os seus desejos. Dessa maneira se implanta na psique, no ente humano, essa contradição, essa existência dupla. O desejo que quer se preencher, que está a batalhar, a ferver, a ansiar. E há outro lado, a sanção religiosa e social a te dizer que deve conter, controlar, reprimir e sublimar o desejo. E assim nasce a contradição. E diz também a sociedade que
deve se ajustar. Ora, o que é o desejo? E que é que dá continuidade ao desejo? Preste atenção, por favor, ao que vai seguir. Se não o fizer, interpretará mal o que eu quero dizer. Você dirá, o orador está advogando o desejo, nos recomendando ceder aos nossos desejos, aos nossos impulsos e anseios. De qualquer maneira, você vai ceder. Quer escute, quer não escute o que digo. Subrepeticiamente, secretamente, irá satisfazer os seus desejos, malgrado a sua sociedade e, portanto, aumentar a sua contradição, aumentar a sua frustração. Vamos investigar, pois, essa questão do desejo para aprender. Desejo significa um impulso para preencher apetites de várias naturezas que exigem ação. O desejo sexual, ou o desejo de ser um grande homem, o desejo de possuir um carro ou uma casa. O que é o desejo? Essa é uma pergunta que dificilmente poderemos responder. Desejo não significa desejo de alguma coisa. Não estamos falando sobre o desejo de alguma coisa, porém o desejo em si. Como nasce e o que lhe dá continuidade? Compreende? Não estamos falando sobre o preenchimento do desejo, mas as várias formas que ele assume. Estamos falando sobre a natureza, o significado do desejo em si, o que lhe dá continuidade, o que o mantém constantemente ativo. Preencho um certo desejo e passo desse preenchimento para outro preenchimento, outra exigência e outro apetite, e assim infinitamente. Senhores, me permite te pedir que não tome nota, pois você não está numa escola. Está escutando com o fim de descobrir por você mesmo, sem sair daqui. Descobrir significa se abrir a você mesmo, para verificar o que é o seu desejo, como nasce, sua natureza, seu significado e o que lhe dá continuidade. Mas não é possível escutar e tomar notas ao mesmo tempo. Escutar é toda a atenção. Se ama alguma coisa, escuta. Se ama sua esposa, seu filho, você escuta. Mas provavelmente não os ama e, portanto, não sabe o que é escutar. Se ama alguém, se ama a árvore, o pássaro, se ama intensamente, está pronto a escutar todos os sussurros, escutar o vento, escutar cada movimento da folha e o esvoaçar da folha. Se ama o seu filho, está pronto a observar todas as suas disposições de espírito, seu temperamento, suas insubordinações, suas brincadeiras, sua alegria, sua curiosidade e inteligência. Portanto, aprender é amar. Não amanhã, não depois de tomar notas e voltar para casa para estudar suas notas. O amor está sempre no presente e não é uma lembrança. Não é a fotografia que tem no quarto e a que ocasionalmente dá uma olhada. Isso não é amor. É a lembrança morta de coisas que se foram. Só pode escutar ilimitadamente. E para escutar ilimitadamente, é necessário haver aquela afeição, aquela chama que destrói o passado. Pois bem, o que é o desejo? Você vê uma casa bonita, ou um belo carro, ou um homem poderoso, e gostaria de possuir aquela casa, de ser aquele homem de posição, ou de conduzir aquele carro sob os olhares admirados da multidão. E como aparece esse desejo? Primeiro, a percepção visual, ver a casa. A você vem muito mais tarde. A visão da casa, ou seja, a atração visual, a atração de uma linha, a beleza de um carro, da cor, e por fim o desejo. Me acompanhe, por favor.
Você é que está trabalhando e não eu. Eu apenas falo e explico. Você, porém, é que trabalha. Estamos participando juntos nessa coisa. Não escute meramente o que diz o orador, portanto, está a observar o movimento do seu próprio pensamento na forma de desejo. Não há separação entre o pensamento e o ver. Constitui um só movimento. Entre o pensamento e o desejo, não existe também separação, como veremos mais adiante. Há, pois, o ver, o perceber, que cria a sensação e em seguida vem o contato. Depois o desejo de possuir, que dá continuidade àquela sensação. Isso é muito simples. Vejo uma bela mulher ou um belo homem, e há então o prazer de ver, e todo prazer exige continuidade. Portanto, penso nesse prazer, e quanto mais penso nele, tanto mais favoreço a sua continuidade. E uma vez estabelecida a continuidade, entra em cena o eu. Quero, não quero. É isso que todos nós fazemos, o dia inteiro, acordados ou dormindo. Estamos vendo, pois, como nasce o desejo. Percepção, contato, sensação. Depois se dá continuidade à sensação, e essa continuidade da sensação é o desejo. Não há nada de misterioso acerca do desejo. Mas o desejo se torna muito complicado quando se apresenta uma contradição. Não no próprio desejo, porém no objeto por meio do qual ele busca preenchimento. Não é? Desejo ser um homem bem rico, isto é, meu desejo diz que devo ser muito rico, pois vejo tanta gente com propriedades, carros e etc. O desejo diz que devo ter posses para me preencher, mas há também uma parte de mim mesmo, condicionada pela sociedade que diz, para achar Deus, para viver nobremente, para ser sannyasi, deve abandonar o desejo. Apresenta-se assim a contradição. Isso é, eu devo me ajustar aos padrões da sociedade, competindo, batalhando com os meus semelhantes, a fim de subir mais alto que eles e, ao mesmo tempo, a sociedade me diz que, para encontrar aquilo a que ela chama Deus, devo repelir o desejo. Por um lado, ela me diz que devo ser um sannyasi venerável, é claro, e por outro lado, que devo ser também um cidadão respeitado. E por outro lado, que devo ser também um cidadão respeitável. Quer dizer, competir. E competição significa matar meu semelhante. Não fisicamente, porém tudo fazendo para destruí-lo e lhe tomar a posição ou ultrapassá-la. Existe, pois, em mim uma contradição criada pela sociedade, porque o desejo quer se preencher de muitas maneiras. Ser famoso, achar Deus, viver feliz, viver numa atmosfera de grande beleza, encantamento e perfume, desligado do passado, sem pesares e nem ansiedades, viver num extraordinário estado de êxtase, viver com a beleza e a alegria infinitamente. O desejo busca preencher-se em todas as direções. Os objetos de preenchimento são muito atraentes, mas cada objeto contradiz o outro. Vivemos a nos ajustar, a batalhar, a nos preencher e a nos frustrar. Assim é a nossa vida. E para encontrar Deus, as chamadas pessoas religiosas, os santos, os pontífices, os monges, as freiras, os assistentes sociais, todas essas pessoas consideradas religiosas nos dizem: reprima o desejo, sublima-o, identifique-se com Deus para que o desejo desapareça. Ao ver uma mulher, lhe volte as costas. Não seja sensível a coisa alguma, não ouça música, não olhe uma árvore e, acima de tudo, não olhe para uma mulher. Tal é a vida do homem medíocre, escravo da sociedade. Se não compreender e não reprimir o desejo, o homem
nunca estará livre do ajustamento ou do medo. Sabe o que acontece quando se reprime uma coisa? O coração se embota. Já observou os sannyasis, as freiras, os indivíduos que fogem da vida? São frígidos, duros, virtuosos, santimoniais, em seu viver de rígida disciplina. São capazes de falar interminavelmente sobre o amor, enquanto interiormente estão em ebulição, com seus desejos nunca preenchidos e nunca compreendidos. São entes mortos, sob um sudário de virtude. O que estamos dizendo difere de tudo isso. A vida é desafio e reação, e reagir é corresponder prontamente à beleza. A beleza de uma árvore, ao som de um instrumento, a uma voz que vem do outro lado do rio. Se não há tal reação, é porque está morto. Mas se a reação é agradável, deseja mais. Se dolorosa, você deseja fugir. Assim, pois, quando reprimimos ou sublimamos o desejo, quando o identificamos com algo que consideramos sumamente nobre, essa identificação, essa repressão, esse controle, essa negação, nos embota a mente e nos insensibiliza o coração. Torna-se, pois, bem evidente a necessidade de descobrir, de aprender a respeito do desejo. Não aprender o que fazer com ele, como asfixiá-lo. E uma das coisas mais deploráveis é que nesse país tem havido tantos santos a dizerem sempre: reprima o seu desejo, sufoque-o, destrua-o. Por essa razão é que nunca contemplamos uma árvore. Eis porque, para você, amor é sexo. Aceita a miséria, a pobreza, a ignominia aqui existente, porque está ajustado ao padrão estabelecido por esses santos que nunca transcenderam seu próprio condicionamento. Temos de compreender o desejo. A compreensão de uma coisa não é um processo intelectual ou verbal. Para compreender uma coisa, a ela deve chegar com uma mente nova, ardorosa e afetuosa. Você entende? Se quero te compreender, não devo me aproximar de você com meus preconceitos, minhas opiniões, com aquilo que acumulei. Devo me achar em um estado novo. E esse estado de novo exige profunda simpatia e afeição. Não num futuro distante, porém agora. Pois está ardendo em desejos. Não só de riquezas, mas também de ganhar o céu, a bem-aventurança. Se não compreender o desejo, o indivíduo se verá sempre em conflito, frustrado e ansioso. Sabemos como surge o desejo e isso é muito simples. Temos, pois, de verificar o que dá continuidade ao desejo. Esta é que é a questão verdadeiramente importante. E não como surge o desejo. Disso nós já sabemos. Você vê algo belo e o desejo, vejo algo feio, doloroso, e isso me suscita lembranças de toda espécie e trato de afastá-lo de mim. Pode-se perceber como se origina o desejo, mas nunca tratamos de investigar o que lhe dá continuidade. E o que nessa continuidade gera contradição. Se não existe contradição alguma, a batalha entre o bom e o mal, entre a dor e o prazer, entre o preenchimento e a frustração, se não houvesse essa contradição no desejo e a continuidade do desejo, se compreendêssemos tudo isso, teria então o desejo um significado totalmente diferente. Ele iria se tornar uma chama viva, uma força inspiradora, uma fonte de beleza, e nunca seria uma coisa temível que se deve destruir, sufocar ou negar. E o que é que dá continuidade ao desejo? Você está ouvindo a buzina daquele carro a qual emperrou, está fazendo um barulho contínuo de que não gosta. Deseja que esse barulho cesse, mas sua atenção está lá.
E no momento em que cessa o barulho, você sente um alívio. O que foi que causou a irritação? Entre aquele barulho contínuo e o desejo de escutar o orador, o que foi que causou a irritação? O desejo de escutar sem ser perturbado. Deseja escutar o orador e aquele barulho te irrita, te perturba. É doloroso e não o deseja, não gosta dele. Mas se visse uma bela mulher, ou um belo homem, ou uma formosa árvore, essa percepção despertaria um desejo e desejaria que esse desejo continuasse. Observe, por favor, os seus próprios processos. Não está meramente a ouvir o orador. O orador nenhuma importância tem. O importante é que compreenda o seu próprio desejo e veja como ele dá origem ao ajustamento, à contradição, à agonia, o desespero do desejo. Portanto, como ver, o desejo tem continuidade por causa do pensamento. Isso é, há a percepção de uma casa, a sensação. A respeito dessa sensação, a mente pensa e lhe dá continuidade, que se torna um desejo. E esse desejo que se identifica com um pensamento, que diz, esse desejo sou eu e eu quero tal coisa. Tenha a bondade de me acompanhar, passo por passo. Isso é muito simples e claro. É o pensamento que dá continuidade ao desejo. E se compreender todo o mecanismo do pensar, tratamos de reprimir o desejo. Não importa quem tenha recomendado isso. Fazemos uma coisa muito infantil. Temos de examinar a questão do pensamento, do processo do tempo como duração e existência do desejo. Porque é o desejo que compõe um padrão como memória ao qual nos ajustamos. Portanto, ajustamento, desejo, pensamento e tempo estão relacionados entre si. Se não se compreende um deles, não se pode compreender os demais. Foi por essa razão que iniciei a palestra falando sobre o ajustamento e como estamos perenemente a nos ajustar. Não só porque temos muito medo de estabelecer a desordem em nós mesmos, mas também por causa da sociedade que fez da desordem uma coisa desrespeitável. Há, pois, o ajustamento e há o desejo que diz, tenho de me ajustar. A esse desejo, o tempo da continuidade, que é pensamento, e assim se vê que essas coisas estão relacionadas entre si. Se não as compreender, não terá possibilidade de ir muito longe. Mas temos que ir bem mais longe. Porque a vida é um movimento e para poder acompanhar esse movimento precisa de energia. Energia que não conhece ajustamento. Energia que não produz conflito. Energia que não é produto do pensamento com todas as suas resistências e contradições. Energia que não é escrava do tempo que é gradualidade. Obterei isso. Portanto, a menos que a mente compreenda esse movimento do desejo, o ajustamento, o pensamento e o tempo, nunca poderá ir mais longe. Só a mente livre é religiosa. E só a mente religiosa resolverá os nossos problemas. E não os políticos, nem os líderes, nem os ditadores, nem nenhum plano político ou econômico. Só a mente religiosa que compreendeu todo esse processo e, portanto, o conflito é capaz de liberar aquela energia que é imaculada. E só essa energia pode alcançar o Altíssimo. Para continuar a sua busca por conhecimento, clique em um dos 2 vídeos sugeridos na tela. Desafie a sua mente. Compartilhe suas reflexões nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais insights. Até a próxima jornada!